Saravá, meu povo! Hoje eu trouxe mais um assunto polêmico pra vocês. A gente vai discutir isso tudo juntos, né? Vamos discutir juntos. Contar pra vocês como eu aprendo no meu fundamento, lá no terreiro Pai Jacó, lá na nossa vertente da Umbanda, na nossa doutrina. E você me explica aí qual que é a sua visão, como você aprendeu e tudo mais. As ciganas que vêm incorporadas, né, na linha dos ciganos do terreiro, elas não leem cartas, nem leem a mão das pessoas. Tan, 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 tan. A leitura de cartas, ela é feita pelo médium, não pela entidade. É muito raro isso acontecer. Se acontece, é porque o médium necessita de algo para trazer uma firmeza na hora da incorporação, para trazer um pouco mais de segurança, para que o consulente, a pessoa que vai ali consultar, se sinta mais confortável e confiante diante da entidade e do médium que está na sua frente. Então, por isso que o médium faz o uso da leitura de cartas. Mas a entidade em si não precisa disso. A entidade não precisa do uso material da carta. Porque pensa comigo, vamos pensar juntos aqui, vamos ver se você concorda comigo. A entidade, a linha dos ciganos, ou até a pombagira cigana, que trabalha na linha da esquerda, são seres evoluidíssimos, né? Mais evoluídos que a gente, mais evoluídos que os seres humanos, óbvio, por isso eles estão lá do outro lado, vindo incorporar nos terreiros para que a gente consiga fazer o nosso trabalho como médium, certo? Ok. Uma entidade de luz como essa, evoluída como essa, precisa de um baralho? Precisa de um oráculo físico para acessar o consciente do consulente que está sentado na sua frente? Não precisa disso. A entidade ela não precisa de nada físico para entender o que o consulente precisa, para entender qual que é a dor dele de estar ali sentado na frente pedindo por algo. A entidade consegue, através da gente até, fazer essa conexão com a mente do consulente, com o inconsciente dele para entender o que ele precisa. Isso faz parte da incorporação. Quando você está incorporado, dando uma consulta, você percebe que as palavras vão saindo. Elas vão saindo. E que você nem precisa pensar nelas, né? Então a pessoa faz uma pergunta, a entidade já responde, vai respondendo e isso e aquilo, e você só ali, parece que você está sentado do lado ouvindo, né? A incorporação é basicamente isso. Você senta do lado da entidade e também ouve o que ela está falando, e na verdade as palavras estão saindo da sua boca. E você não está pensando nelas, porque não é o seu papel. É o papel da entidade naquele momento, né? Então é papel da entidade também entender o que está acontecendo na cabecinha daquele consulente que veio buscar ajuda para você conseguir transmitir as palavras. Então ela vai usar o seu mecânico para transmitir. Não tem necessidade de um baralho se ela consegue acessar diretamente a mente. Então o baralho cigano naquele momento, as cartas ali naquele momento, ou até a leitura de mão naquele momento, ela é puramente para que o médium se sinta confortável, para que o médium trabalhe a segurança naquele momento ali, transpasse segurança para o consulente, mas para a entidade em si, a entidade ela não precisa desse material. Inclusive é muito raro ver uma entidade abrindo o baralho ali naquele momento da consulta. Isso não acontece. Justamente por isso, porque ela não precisa de um baralho para acessar. A leitura de carta ela é feita pelo próprio médium, que aprendeu a leitura, aprende lá como é que funciona o oráculo da leitura, e por isso é o médium que faz isso. Até as tarólogas, né, muitas aí que trabalham com isso e tal, elas não precisam incorporar para poder abrir o baralho, para fazer o tarô ali naquele momento. Elas podem estar acompanhadas, é óbvio, né? A entidade às vezes está ali ajudando nesse processo, né? Ela fica ali com você e tal, para te ajudar, para te dar calma, para te dar concentração, porque abrir a carta, abrir o baralho cigano ali, ele tem uma função de oráculo mesmo, ele tem uma função muito eficaz de abertura de caminho, para te orientar, para te aconselhar nos seus caminhos, nos seus problemas. Eu acredito muito que funciona, adoro inclusive, mas
dentro do terreiro com entidades é completamente desnecessário. Isso é uma coisa física, terrena. Então quem precisa disso somos nós, seres humanos, que nós, pensa comigo, nós não temos evolução suficiente para acessar a mente de outra pessoa, para saber o que ela está sentindo, o que ela precisa, qual que é o caminho que ela precisa percorrer, o que vai acontecer, sabe? A gente não tem essa capacidade. E é por isso que a gente usa o baralho material, é por isso que a gente faz o uso dos materiais. Agora, as entidades, elas não precisam disso, afinal elas são entidades, elas são evoluídas o suficiente para acessar a mente humana e saber o que está acontecendo e dar o conselho que poderia ou não aparecer naquelas cartas ali. Mas, Carol, eu já vi entidade que usa as pedras, que usa os cristais e tudo mais, e isso é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. As pedras, os cristais, eles são carregados de energia. A Cigana Dandara, que trabalha comigo, por exemplo, ela trabalha com pedras de várias cores. Quem olha de fora, parece que ela tá lendo as pedras. Mas na verdade não, ela está pegando a energia das pedras para passar para aquela pessoa, porque as pedras elas carregam energia e os cristais também, muita energia. E aquilo faz parte da consulta, faz parte do trabalho dela. A Cigana Dandara não trabalha com baralho, não trabalha com leitura de mão, nenhum tipo de oráculo em relação a isso. Ela trabalha com bola de cristal e os cristalzinhos, as pedras que são carregadas de energia e através delas ela consegue fazer o trabalho ali com o consulente. Tem cigano, por exemplo, masculino, que faz o uso do fogo, do caldeirãozinho com fogo, com um punhal. É o trabalho dele, diferente. Não é um oráculo. Então tá errado a entidade que usa o baralho ali naquele momento? Não tô falando que é errado. Tô dizendo que muitas vezes a entidade está usando o baralho para trazer a segurança pro médium, mas não que seja necessário. Afinal, ela não precisa de nada material para descobrir algo, para adivinhar o caminho das pessoas. E a gente, ser humano, não tem isso tão evoluído a ponto de não precisar desse oráculo. A gente precisa para poder dar continuidade à consulta. A leitura de mão é a mesma coisa. Na verdade, a entidade ela pega a sua mão para te acalmar, para te dar segurança. Na verdade, ela não tá fazendo leitura da sua mão, ela está te acalmando. Na verdade, ela tá tentando fazer uma conexão com o consulente ali através da mão, mas não que ela está lendo a mão da pessoa. Ela não precisa ler a mão. No olhar, a entidade já lê tudo. Você que já foi para um terreiro e que você só frequenta, você não é o filho da corrente lá, você só frequenta. Quando você chega no terreiro e você pensa, putz, eu gostaria tanto de consultar com aquela entidade, tomara que dê certo. E aí cai bem certinho, quando chama a sua senha, você vai lá e cai com aquela entidade. É macumba isso, gente. É porque a entidade sabe que precisa conversar com você. A espiritualidade já deu um jeito no seu dia todo. Durante o teu dia todo, aconteceram coisas que a espiritualidade foi te ajudando, te orientando para que você chegasse no terreiro, para que você pegasse a sua senha e na hora de consultar caiu exatamente com quem você queria. Não é coincidência. Não foi porque você gostaria tanto que isso desse certo. É porque a entidade e toda a espiritualidade trabalhou para que aquilo acontecesse. Então você sentou com aquela entidade justamente naquele momento que você mais precisava. Então por que a entidade vai precisar de um baralho para ler o seu futuro ou fazer alguma adivinhação ou alguma coisa? Não precisa. Esse é o jeito que eu aprendi. Essa é a minha opinião também sobre tudo isso. Mais uma vez eu vou deixar claro, não acho errado entidade que usa o material, né? A carta, a leitura de mão, eu não acho errado, gente. Não existe certo ou errado para a espiritualidade, a gente não conhece nada da espiritualidade, né? Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? O que eu aprendi é que não precisa, mas vai que precisa, não é mesmo? Você vai me dizer aí, como é que você aprendeu, o que você acha de tudo isso? Me diz, porque daí a gente troca esse conhecimento, troca essas informações e vai tentando entender desse mundão que é a espiritualidade, que a gente é um grãozinho de areia tão pequenininho e insignificante perto de tudo isso, né? Tá bom, tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.